Salve, 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 meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem com você? Ah, que beleza! Eu estou muito bem, professor Adriano. E, como sempre, não estou sozinho. Natan! Belezinha, Natan? Show, meus queridos e minhas queridas. Nós dois vamos ficar com vocês aqui, então, na nossa aula hoje. Vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Olha o tamanho do objetivo, gente! Olha! Não, moçada, eu não vou ler, não. Mas vem cá, eu vou dar uma resumidinha. Nós vamos falar, então, sobre legislação, termos legais, né? Então, documentos de legislação. Vamos falar um pouquinho aí sobre regimento escolar, direitos humanos, declaração de direitos humanos, estatuto da criança e do adolescente. Tudo isso são leis, documentos legais. E é isso que esse grande objetivo é o foco nosso aqui. Bora lá então? Falando em direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha lá, eu vou ler um pouquinho aqui, vamos bater um papo aqui, ó. Qual é o assunto e de que se trata esse artigo? Você sabe de onde ele foi retirado? Ih, eu acabei de falar ali em cima. Eu sou um professor que dá spoiler o tempo inteiro, né? Mas bora lá. Artigo 1º. Uma coisa interessante, inclusive, de falar, moçadinha, em relação à leitura dos artigos. Sabiam que tem uma maneira de fazer a leitura? Em termos legais, os artigos, quando vai do 1 ao 9, nós não lemos em maneira cardinal. Artigo 1, artigo 2, artigo 3. A leitura dos artigos é de maneira ordinal. Artigo 1º, artigo 2º, até o artigo 9º. Do artigo 10 em diante, nós passamos para os cardinais daí, né? Artigo 10, 12, 13, 14, 1527, enfim. Então, só para vocês saberem aí, ficarem espertos aí na hora de ler, né? Um documento legal. Legal, não é isso legal não. Bora lá, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse aqui é o primeiro artigo, né? O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi elaborada lá na ONU, na terceira Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, lá na década de 40. Então, que foi organizado, começou em 46 ser escrito e terminou em 48, esse artigo. E a declaração, esse artigo não, a declaração, ela é tão importante que ela pautou vários documentos legais do mundo inteiro, inclusive, sabe o que? A nossa Constituição. Constituição Federal é pautada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas bora lá. E o ECA? Estatuto da Criança e Adolescente. A Lei 8.069 de 1990. Olha quanta lei que teve em 1990, vocês viram, hein? Deve ter tido mais, né? Mas bora lá conversar, né? O nosso famoso Estatuto da Criança e Adolescente representa os termos de proteção total das crianças e adolescentes em todos os espaços de seu existir. Da convivência, do existir onde tem criança e adolescente, o ECA está ali para proteger. Isso, é para isso que ele vai servir. No primeiro artigo do ECA fala o seguinte, artigo 1º, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Você aí do outro lado, meu querido e a querida. Os adolescentes, o ECA fala para falar de todo mundo. De todo mundo não, de todas as crianças e adolescentes. E ele é importante porque ele vai trazer os seus direitos, os seus deveres. Percebeu que ele é pautado um pouquinho, um pouquinho não, bastante, na declaração, no artigo 1º lá? Viram que tem uma relação entre eles? Vamos ver aqui o capítulo 4, do direito à educação, à cultura, ao esporte e lazer. Observem lá então. Como é que eu leio aqui mesmo? Artigo o quê? Artigo 53. Show, isso aí, vocês aprendem rapidinho, meus queridos. A criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício de cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes. Então vejam que o artigo 53 fala do respeito, do direito à educação. E agora vamos observar aqui um inciso primeiro.
Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, inciso 2º. Direito de ser respeitado por seus educadores. Isso é muito importante, né? Tem o direito de ser respeitado, né? Não só por educadores, mas por todos. Mas nesse caso aqui, o ECA está falando especificamente dos educadores, o direito a que você tem que ser respeitado, né, estudante. Terceiro, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Direito à organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública gratuita próxima à sua residência. E nós temos o parágrafo único, que diz o seguinte: é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Vocês perceberam então que o artigo 53 ele fala só, né, do direito à educação. E daí ele vai detalhando. Nós temos os incisos e nós terminamos com um parágrafo aqui, mostrando então cada um desses, detalhando esse direito que está falando no artigo 53. Bora lá então conversar um pouquinho aqui? Olha lá, quais são os objetivos da educação da criança e do adolescente previsto no artigo 53 do ECA? Eu vou voltar um pouquinho para a gente retomar ali. Vejam só, então eu vou voltar ali no artigo 53. Veja, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes. Enfim, vem agora a sequência dos incisos. Então, agora, você fica aí produzindo, eu fico aqui esperando e nós já voltamos, hein? Vai lá, escreve aí, hein? Bora lá!
Bora lá, meu querido. Vamos corrigir então? Vem comigo, vamos lá, bora lá. Então, você conseguiu observar quais são os objetivos da educação da criança e do adolescente previstos no artigo 53 do ECA? Venha comigo ali então. Na educação da criança e do adolescente, o artigo 53 prevê o desenvolvimento pleno, preparo para a cidadania e para o trabalho. Está falando isso, então ele tem um objetivo. Os artigos eles têm objetivos de maneira geral. Então o próprio artigo falando isso. Então você consegue entender qual é o objetivo que ele tem ali. E depois vai ser detalhado esse objetivo nas alíneas a seguir ali, enfim. Também nos parágrafos, todo o texto legal que vai ter. Então vimos Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? Estatuto da Criança e Adolescente. E agora vamos, olha, do geral para o específico. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos e deveres na escola. Aí na sua escola. E na escola, seus direitos e deveres estão detalhados onde? Onde será que aparecem os seus deveres e direitos? Se o ECA se no ECA tem deveres e direitos em geral para a sociedade, na sua escola. Lembre-se o seguinte, em todos os estabelecimentos, nós temos ali regras próprias de convivência. Mas na escola, nós temos um documento que vai reger essas regras. As informações detalhadas sobre o funcionamento de qualquer escola são registradas em um documento específico e individual de cada unidade, chamado de regimento escolar. Já tinha lido ali, não tem graça, professor, isso não. De caráter legal, esse documento é um manual prático. Como assim manual prático? É do dia a dia, o que você faz no desenvolvimento seu realmente. Vamos observar aqui um trecho de um regimento escolar. Não significa que o seu regimento escolar seja igual a esse não, hein? Pode ser que seja igual? Pode, mas não significa que é. Tá? Bora lá então. Do capítulo 1 dos direitos dos alunos. Artigo o quê? 14. Isso aí, lembre-se. Do 1 ao 9 nós lemos como ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E chegou no 10, cardinal, artigo 10. Então, bora lá. Artigo 14 são direitos dos alunos. Inciso 2º. Receber atenção e respeito de colegas, professores, funcionários e colaboradores da escola, independente da idade, gênero, raça, religião, origem social, nacionalidade, deficiência, estado civil ou convicções políticas. Então, aparece dentro do regimento escolar, esse regimento que ele foi retirado da internet, esse artigo falando dos direitos dos alunos. Continuando lá, agora, se é 14º? Não, 14, Eu quase falei 14º, que 14. Ser tratado de forma justa e cordial por todos os integrantes da comunidade escolar, sendo-lhe assegurado. E entrou um A aqui. Já falaremos sobre o A. Ser informado sobre as condutas consideradas apropriadas e quais as que podem resultar em sanções disciplinares, para que tome ciência das possíveis consequências, atitudes de seu rendimento escolar e no exercício dos direitos previstos neste regimento. Então ele segue ali no regimento escolar ainda. B. Ser informado sobre procedimentos para recorrer de decisões administrativas, sobre seus direitos, responsabilidades, em conformidade com o estabelecido neste regimento. Vocês perceberam que é longo, Não terminamos ainda não, mas vejo que é longo ele. Mas por que um regimento será que tem que ser longo, tem que ser tão detalhado? Porque ele tem que dar conta de tudo que está na escola, tudo que ocorre naquele espaço escolar. Tudo que vai. A pessoa que entra, será que qualquer um pode entrar na escola a qualquer momento? Será que você está na sala, tendo aula, com um professor legal como eu, assim, E qualquer pessoa pode entrar para, quero dar um recadinho aí, professor. Atrapalhar a aula? Será que pode? O regimento escolar vai falar isso. Será que eu posso vender dentro da sala de aula qualquer produto? O regimento escolar que vai falar isso. Então, percebam que tem tanta coisa para organizar que nós precisamos. Então, é um documento realmente extenso. Mas eu sempre vou afirmar, é importante que você conheça. Seus direitos, seus deveres estão ali na escola.
conheça, leia, procure. Continuando lá, estar acompanhado quando menor de seus pais ou responsáveis em reuniões e audiências que tratem dos seus interesses quanto ao desempenho escolar, ou em procedimentos administrativos que possam resultar na sua transferência compulsória da escola. Veja que tem várias situações que estão sendo tratadas aqui. Observe então agora aqui na atividade 2, os incisos 2º e 14 do artigo 14 do Regimento Escolar se referem a quê? Querem que eu volte um pouquinho lá só para dar aquela olhada? Vamos lá, rapidinho então. Olha lá, artigo 14, são direitos dos alunos, receber atenção e respeito dos colegas e professores. Segundo, 14, ser tratado de forma justa e cordial por todos os integrantes da comunidade escolar. Daí nós temos as alíneas A, B e C. Então agora eu fico aqui, você fica aí fazendo e a gente já volta, hein? Vai lá, escreve aí. E aí, meu querido, e aí, minha querida? Bora lá corrigir? Já terminaram, né? Rapidinho, eu sei. Então, artigo 2º e 14 inciso 2º e 14 do artigo 14 do Regimento Escolar se referem a quê? Bora lá corrigir? Bora lá conferir? Então aqui, ó, está se referindo ao direito do estudante de ser respeitado pelos educadores. É um direito seu, né? Claro, às vezes a gente faz uma piadinha, brincadeirinha em sala de aula. Até que ponto a brincadeira é legal, respeita ou desrespeita o outro? Isso é importante observar. Então, não só aqui estou falando de educadores, mas em relação à sala de aula. Quantos aqui já não viram na escola, por exemplo, uma coisa chamada bullying? O regimento escolar fala disso.
A prevenção também ao bullying. Vejam como é importante esse documento, né? Vocês não tinham noção dessa importância, né? Mas bora lá, né? Veja, direitos, um diálogo encadeado. No estudo dos textos normativos, você observou que a Declaração Universal de Direitos Humanos para o ECA e para o regimento escolar, os direitos são detalhados da mesma forma de entendimento, né? Então, uma declaração, ela não tem força de lei, é uma declaração, né? Mas os países que fazem parte da ONU, eles têm que aceitar a declaração e têm que organizar na sua legislação ela. Então ali, da declaração vem para o ECA, do ECA vem para a escola. Do maior para o menor, sempre isso. As regras do discurso legal dos textos normativos brasileiros seguem a concepção dos direitos embasados na Declaração Universal de Direitos Humanos, né? É ela que vai organizar. Como o Brasil ele é signatário, tem que seguir, é óbvio. Né? Eu assinei, então eu tenho que seguir. Não adianta falar, eu aceito e daí não sigo. Se não acontecer isso, ele é penalizado. Né? Tem também as regras próprias da Organização das Nações Unidas, a ONU, que vai falar sobre isso. Né? Veja aqui para fechar, né? Esse fechamento que vai fazer aqui. A nota do Ministério Público do Paraná. Em primeiro lugar, importante registrar que o Estatuto da Criança e Adolescente, ao contrário do que pensam alguns, olha só que importante isso, procurou apenas reforçar a ideia de que crianças e adolescentes também são sujeitos de direitos como todo cidadão, no mais puro espírito do contido no artigo 5º da Constituição, inciso 1º da Constituição Federal. O Ministério Público do Paraná, então, ele teve que soltar uma nota, né, aqui para esclarecer que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele está ali para mostrar que a criança e o adolescente são sujeitos de direito na sociedade. Eu tenho direito, você tem direito. Claro que eu tenho dever, você também tem dever. E é isso que ele está falando. Então, ele não veio do nada, o ECA. Ele está a respeito da Constituição Federal. Olha lá, o inciso 1º do artigo 5º. Sendo crianças e adolescentes sujeitos dos mesmos direitos que os adultos, a exemplo desses, possuem também deveres, podendo-se dizer que o primeiro deles corresponde justamente ao dever de respeitar os direitos do seu próximo, seja ele criança, adolescente ou adulto, que são exatamente iguais aos seus. Então, os mesmos direitos que você tem, o coleguinha do lado tem. Então, são questões de direitos. Respeito pelo próximo faz parte disso. Então, o ECA, ele não confere imunidade à criança. Já deve ter ouvido falar isso, né? Criança e adolescente. O Estatuto de Criança e Adolescente, ele veio para passar a mão na cabeça da criançada e do adolescente. Gente, isso não é verdade. Tem direito? Claro que tem, mas ele tem deveres. E se não cumprir os deveres, tem a punição adequada para eles ali. Dentro da expectativa de um ser ainda em formação. É óbvio que as penalidades não podem ser as mesmas para um ser que já está em formação, ou seja, já está formado, um adulto, né? Não podem ser as mesmas. Uma criança e um adolescente está em formação. Então, temos que ter o Estatuto, ele garante isso, né? Então, em nenhum momento um adolescente está livre para violar qualquer tipo de direito de outro cidadão. Não pode não. Pisou na bola, a lei está ali para ele também. O ECA é muito rígido nesse sentido também, em adolescentes chamados infratores. Então, nessa aula, meus queridos, estudamos de modo breve a concepção de direitos da Declaração Universal de Direitos Humanos e no ECA, estabelecendo um elo entre o regimento escolar e esses documentos declarativos legais que enfatizam e garantem os direitos de crianças e adolescentes. Porém, essa ênfase e garantia não autorizam de forma nenhuma crianças e adolescentes a praticarem atos de respeito ou de violação de direitos de outras pessoas. É isso, meu querido, é isso, minha querida. Nós ficamos por aqui, vocês ficam aí e nos encontramos na próxima. Tchau!